Você já venceu isso na sua mente ou até mesmo modelou para a sua própria vida. Ao menos é isso que eu desejo que você tenha feito. O medo é uma reação emocional que está relacionada ao sistema límbico, uma das regiões mais primitivas do cérebro. O medo é mapeado no cérebro através de 5 processos. Entenda os processos do medo e como você pode interferir em cada um deles. Primeiro, tálamo. Recebe ruídos e sinais do VAC, VAC, olhos, ouvidos, boca e pele. A maior parte dos medos são ruídos e não sinais verdadeiros. Ruído é uma sensação, já o sinal é a informação completa. O tálamo não consegue processar nesse primeiro nível aquilo que é realmente real do que foi construído e imaginado por você. Por isso podemos coordenar nossas reações e ter um primeiro reflexo de medo e dar um pulo imediato e em seguida reconsiderar e ver que não havia nenhum perigo, analisar o que aconteceu e o que nos causou o medo. Segundo, córtex pré-frontal, sensorial. Nesta área cerebral existem as reguladoras do medo. As reações de medo resultam dos intercâmbios entre os dois hemisférios cerebrais e derivam da síntese entre a emoção de medo e a sua regulação. O córtex pré-frontal é responsável por interpretar as sensações sensoriais, emocionais e culturais, para formular planos de ação em situações de emergência. Terceiro, hipocampo. O hipocampo armazena e recupera as memórias anteriormente armazenadas, processa os estímulos e os compara. Quarto, amígdala. Decodifica as emoções, determina possíveis ameaças e armazena memórias do medo. Uma vez acionada, a amígdala lança um primeiro alarme corporal sob a forma de posição de tensão. Quinto, hipotálamo. Após ser avaliado o perigo e acionado o alarme pela amígdala, caso o sinal continue a ser disparado, são avaliadas diversas estruturas cerebrais próximas da amígdala envolvidas no circuito do medo. A partir daí, o hipotálamo decide o que fazer, lutar ou fugir. Os níveis de intensidade de medo vão desde uma prudência e concentração, desconfiança, a alarme e angústia, ansiedade, ao pânico e terror. Precisamos compreender também que o que não existe oprime mais do que aquilo que existe. Já pensou sobre isso? Aquilo que permanece na imaginação, ou seja, é criado por quem sofre, aprisiona justamente porque foi criado e desenvolvido no âmbito da imaginação e por isso não pode fugir, pois seria necessário fugir de si mesmo para conseguir livrar-se de suas ameaças. Uou, isso é muito sério! Uma imaginação mal utilizada gera correntes mentais que aprisionam você e te impede de ser o que você nasceu para ser. Tudo isso por uma má gestão dos pensamentos e da sua imaginação. Você quer mudar isso? Hoje possuímos uma habilidade para não temer ou enfrentar um grande risco, ou ainda sentir pavor mesmo quando o perigo está apenas no âmbito da fantasia. Temos essas atitudes devido à complexidade do cérebro humano, que a princípio deveria melhorar o controle sobre o medo, porém desencadeia maiores riscos e disfunções. O medo é uma emoção primária e provoca ansiedade, angústia, susto, pânico e terror. Lutar ou fugir? Liste 10 pontos que você tem fugido e uma palavra escreva o que você fará para encarar essa situação. Quais são os seus medos? Quando você era um bebê, a sua simplicidade fez o medo ser apenas uma piada. Você não sabia como pedir comida, por isso o seu único ato foi chorar, coisa que ninguém te ensinou, e em nenhum momento você se incomodou com isso. Você não sabia andar, mas caiu 1000 vezes antes de andar perfeitamente até os 2 anos de idade. Você também não sabia falar, mas falou milhares de palavras erradas e com a quantidade de fracassos aprendeu a falar corretamente. Você não sabia pedalar e foi aí que começou o medo. Implantaram um grande amuleto em sua vida, as malditas rodinhas, e por anos você ficou com elas. Conheço uma garota que, quando era pequena, como a maioria das crianças, queria aprender a andar de bicicleta. Seus pais deram para ela uma bicicleta com rodinhas, e ela tentava andar por várias e várias vezes seguidas, mas sem sucesso. O problema não era somente cair, mas, pelo fato de ser bem gordinha, as rodinhas sempre entortavam e ela caía no mesmo lugar, sempre no mesmo lugar. Essa situação gerava nela muita vergonha, pois sempre que as rodas entortavam, ela precisava de ajuda para desentortar e ouvia de sua mãe: Tá vendo? Gorda assim, nem a bicicleta aguenta. Não sei onde você vai parar. Resumindo, ela desistiu da bicicleta e desistiu de muitas outras coisas. Tentou por vezes desistir da própria vida. Sempre que precisava empregar energia para enfrentar algo, ela desistia. Se tornou uma criança medrosa e posteriormente desenvolveu um quadro grave de síndrome do pânico. Você sabia que uma criança aprende a andar de bicicletas em apenas 2 dias? É só tirar as rodinhas e os pedais. Deixe a criança empurrar a bicicleta para ganhar equilíbrio. Depois de 2 dias, coloque os pedais e a criança pedalará de forma assombrosa. Eu tive a oportunidade de ensinar meu filho mais velho, Lorenzo, de 5 anos, a andar de bicicleta da forma que compartilhei com vocês. Como fiquei alegre em saber que não fui o causador de traumas no meu filho e ele poderá seguir em frente, sempre enfrentando seus medos e os seus desafios. Sim, eu sei como você deve estar se sentindo agora. Achou que durante tanto tempo estava ajudando seus filhos, quando na verdade imprimiu neles um medo gigantesco e hoje seus filhos, se forem adultos, pode ser que não consigam andar de bicicleta, como a garota que eu contei na história, e também não consigam muitas outras coisas. Ao final desse livro você vai dar risadas de como você se manteve bloqueado, a coisas que você nunca questionou e a coisas que você simplesmente se acostumou. Liste pelo menos 10 medos que você tem em ordem de prioridade. Sinal versus ruído. Saber a diferença entre sinal e ruído é vital para se conectar aos seus alvos de vida. O ruído é tudo aquilo que não é verdadeiro. São todas as interferências e mentiras lançadas na rede. A rede de frequência é o universo e, acredite, 95% de tudo que parece informação é só ruído. Os ruídos são informações manipuladas, mentiras, sofismas e crenças erradas. A minha vida começou a mudar drasticamente depois de abandonar vários ruídos. Quais são os seus ruídos? Em 2006, comecei a bloquear a opinião das pessoas ao meu respeito. Em 2012, eu parei de assistir televisão. Em 2016, parei de debater na internet. Em 2017, parei de ler qualquer notícia na internet ou jornal impresso. Eu percebi que eu era escravo e não tinha tempo para prosperar, pois eu tinha que ficar repetindo aquilo a semana inteira e debatendo como escravo. Até os dias de hoje, eu me impressiono em ver como as pessoas são obrigadas a falar de assuntos que a mídia manda. Você que ainda é um alienado precisa conhecer a liberdade. Mate a sua televisão. 95% do que ela transmite é ruído. As informações geradas por ela apenas deixarão você em crise. Além disso, criará em você a ideia de que tudo mudou e que o atrasado é você. Manipulará seus sentimentos, suas sensações e principalmente seus valores, o que é mais grave.
A indústria cultural é uma das grandes responsáveis pela hiperestimulação das crianças. Com fácil e limitado acesso às mídias, as crianças ficam mais suscetíveis à exposição de diversos conteúdos. Você nem percebe, mas em cada propaganda, na televisão, rádio, celular, a mídia imprime nos seus filhos a compulsão pelo possuir coisas e até você, inconscientemente, entra nessa onda. Sempre buscando o melhor aparelho digital, o melhor isso, o melhor aquilo. Não porque acredita que merece ou precisa, mas porque está sendo realmente controlado. Um dos mais perigosos conteúdos para crianças são as propagandas que estimulam o consumismo desde muito cedo. Cerca de 70% das decisões de compra de uma família são influenciadas pelas crianças através da propaganda. Ciência 2. Quando a mulher passou a ganhar mais espaço no mercado de trabalho, ambos os pais saíram para trabalhar e deixaram as crianças aos cuidados da TV. Hoje, a maioria dos pais terceirizam a criação dos filhos, não somente deixando os filhos na TV, mas através de outras modalidades como videogames, tablets, smartphones, internet e etc. Qual é o seu compromisso com a geração futura? O que você está deixando como legado como ensino para seus filhos? Para muitos pais é mais fácil distrair crianças com esses aparelhos do que dar atenção depois de um dia estressante de trabalho. E muitos pais ainda usam a desculpa de trabalharem tanto para dar uma vida melhor para seus filhos. A melhor vida que seus filhos podem ter é estar com os pais. Brinque com seus filhos, crie memórias positivas na mente deles. Pais cansados e estressados estão criando filhos hiperativos, hiperestimulados e inquietos. Com esse excesso de atividades e estímulos tecnológicos, as crianças não têm tempo para brincar, para admirar o mundo à sua volta e nem mesmo para cuidar da sua inteligência emocional. As crianças amadurecem e começam a ser estimuladas precocemente. É preciso reverter essa situação na primeira infância, principalmente o papel dos pais no desenvolvimento da saúde emocional dos filhos. Os pais são os primeiros a incentivar o desenvolvimento da autoestima, da proteção da emoção, capacidade de trabalhar perdas e frustrações e de filtrar estímulos para que as crianças tenham uma infância saudável. As crianças precisam saber dialogar e ouvir, a interagir com os outros e principalmente consigo mesmas, e só através do desenvolvimento da inteligência emocional isso é possível. Você precisa investir tempo de qualidade com seus filhos. Outro grande problema, fruto do excesso de ruídos, é o que chamamos de obesidade cerebral. E esse não advém necessariamente da TV, mas sim de um acúmulo de informações onde as pessoas que aprendem estão sempre informadas e nada fazem com o que aprendem. Ou seja, não praticam e não ensinam. Apenas retêm todo o conteúdo para si, seja por se acharem incapazes de compartilhar, seja por realmente acreditarem que não tem nada a contribuir. Pessoas assim consomem muito, mas têm ações insuficientes. Incrível esse conceito, não é? Quantas vezes faltou coragem na sua vida para realizar algo? Para seguir em frente? Coragem para dizer sim ou não? Disposição para enfrentar desafios? As pessoas não se posicionam por medo de tentar. Existe uma dúvida se serão capazes, e é essa dúvida que as impede de tentar por medo do fracasso. Encontramos aqui a necessidade de aprovação tão presente na vida das pessoas, principalmente nos que carregam medo como seu escudo. Se você depende da aprovação dos outros, você simplesmente não cuida da sua própria vida e vive sempre nas sombras das outras pessoas, se submetendo a coisas que você não deseja realizar. Se você não tenta, você se compromete com o erro e não com o fracasso. Fracassar é bom, é um aprendizado. Se você fracassa em uma área, já sabe o que não deve ser feito dessa vez e por isso tem a possibilidade de influenciar mais pessoas a não cometerem o erro que você cometeu. Se você não mudar sua mentalidade sobre o fracasso, ficará com medo de ousar e arriscar e levará a vida estática que sempre levou. Todo fracasso te entrega um diploma. O problema é errar sempre nas mesmas coisas. Quando você nem ao menos se dá a chance de tentar, nunca poderá ter um resultado diferente. Nunca se esqueça, fracasse muito, mas nunca nas mesmas coisas. O que você já fracassou, já te serviu como aprendizado. Tire uma lição disso. Qual ação imediata você poderá produzir para os seus 3 maiores fracassos na vida? O preço da inércia. O universo é matemático. E quando descobri o preço da inércia, eu nunca mais voltei a dormir na vida. A primeira lei de Newton, ou lei da inércia, diz que se um corpo está parado, permanece parado. E se ele está em movimento, permanece em movimento em linha reta e sua velocidade se mantém constante. Como você está? Parado ou em movimento? Você compreendeu esse princípio simples? Se você está parado, permanecerá parado e estático. Uou! Sabe qual é o segredo? Esteja sempre em movimento. Mesmo que lentamente. Quando o corpo está em movimento, ele permanece em movimento. O maior problema das pessoas é desejarem mudanças absurdas, quando na verdade o que você precisa é somente começar. Um avião comercial gasta 1 tonelada de combustível apenas na decolagem. Se o voo for de 2 horas, apenas a decolagem utiliza a maior parte do tanque. E quando descobri isso, eu fiquei pasmo. Uau! É por isso que muitas pessoas não saem do lugar, porque elas não